Amém. Graça e paz, queridos. Muito bom estar com vocês nesta manhã. Estive aqui algumas quartas-feiras, né? Mas de manhã já faz tempo que eu estive aqui com vocês. E hoje nós viemos aqui para estarmos estudando um pouco acerca de uma missão que o Senhor estabeleceu para nós. Nós não estamos nessa terra por acaso. Nós viemos desse lugar. Deus nos fez com um propósito. E o propósito principal da igreja é produzir frutos para Deus. Nós não podemos sair desse propósito. Podemos fazer muitas outras coisas, louvar, exaltar o nome do Senhor, mas uma lavoura, ela pode estar com umas folhas muito bonitas, ela pode crescer, ela pode ficar viçosa, todo mundo admirar, mas se ela não produzir frutos, não adiantou nada. O lavrador vai frustrar-se no tempo da colheita, não é isso? Imagina aí uma lavoura de algodão, cresce, recebe chuva, recebe tudo, ela cresce, as folhas verdes, os pés grandes, todo mundo que passa diz: que lavoura linda, que lavoura linda. E aí quando chega o tempo da colheita, não tem nada de frutos. Para que serviu? Nada. Abra sua Bíblia comigo em João 15. João 15. Baseado nesse texto, nós vamos estudar um pouco hoje, falando sobre a nossa missão e como fazer isso. Hoje nós viemos aqui eu quero ajudar vocês. Não sou assim um perito nessas coisas, mas o que o Senhor me deu eu quero passar para vocês. João capítulo 15, ele fala desse propósito de Deus. Começando no capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu imagino que nesta manhã nós estamos aqui para limpar aqueles que estão produzindo, para que dê mais frutos. Amém? Tomara que não tenha nenhum aqui nesta manhã que esteja relacionado na primeira parte do versículo, que não dá fruto, corta e lança fora. Mas a nossa intenção é limpar, é ensinar, é mostrar como, para que você dê mais fruto. Versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus limpa, é o que nós vamos ver nesta manhã. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Você que tem caneta, caderno ou papel, anote tudo que você puder, porque é a palavra de Deus que vai nos limpando, vai tirando as arestas. Porque a lavoura não é só plantar. Eu trabalhei na lavoura. A lavoura, você precisa semear a semente, e precisa saber semear, é o que nós vamos ver nesse dia. E depois que ela nascer, você precisa cuidar dela, senão ela também não produz. Precisamos cuidar. Jesus falou isso em Mateus 28. Não precisa ir lá, mas no versículo 19 em diante, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações. Ele está falando da semeadura. Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois continua, ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Versículo 16 aqui desse mesmo capítulo 15 de João diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça, vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então ele está falando aqui de um propósito pelo qual ele nos criou. Foi ele que nos chamou para isto. Nós precisamos entender isto. Você pode ficar numa igreja, num lugar, muitos anos. Se você não produzir, você vai ser cortado e lançado fora. O que adiantou? Então é um desafio para a igreja hoje. Em Hebreus 6, versículo 7 também diz que
a terra que recebe a semente, que embebe a semente, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aquele para quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor. Mas se produzir espinhos e abrolhos, está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Ele está falando de semeadura também. Então, nesta manhã nós vamos estar falando um pouco sobre um treinamento para evangelismo. Quero ajudar você a aprender como fazer isso. Sabemos que esse é o propósito de Deus. Agora nós vamos ver dois textos que falam que é a ordem de Deus para nós, e depois nós vamos ver como fazer isso. Jesus veio à terra, desceu aqui em forma de homem. Ele veio para nos resgatar. Nós vimos isso 3 quartas-feiras atrás. A primeira vez nós falamos da nossa inclusão na cruz com Ele. A segunda quarta-feira que eu estive ministrando, nós falamos aqui do resgate que Ele fez nas nossas vidas, nos tirou do poder das trevas, transportou para o reino dEle com um propósito definido. E na última quarta-feira nós falamos de uma visão. Precisamos ter uma visão, precisamos ter um objetivo, alcançar um objetivo. E esse objetivo é produzir frutos para Deus. Senão nós vamos viver nessa terra ocupando ela inutilmente. Marcos capítulo 15 é um texto muito conhecido. Esse Marcos, nós vamos ver esses 2 textos da palavra de Deus que fala sobre a ordem dele para nós. Jesus desceu à terra para resgatar e ensinar, ensinar a semeadura. Ele foi o primeiro que, como diz no capítulo 10 de João, não precisa ir lá comigo, mas se estiver anotando aí, capítulo 10 de João, ele fala do pastoreio, Jesus ensinando como pastorear, e ele diz: quando ele tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. O que ele está dizendo ali? Ele veio e ele começou a fazer o que na terra? O evangelismo e o ensino. Ele lançava a rede e trazia um monte de pessoas, e depois ele sentava e ia ensinando passo a passo. Então ele fez o que eu preciso fazer, ele fez para me ensinar e ensinar você como você deve fazer. Então Marcos 15, depois dele ressuscitar, dele ser 16, aliás, eu falei 15, é 16, desculpe. Marcos 16, 15. Eu inverti aqui. Marcos 16, 15. Então a Bíblia declara aí: disse-lhes, ide por todo mundo. Disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso foi ordem dele para quem? Para todos os que crerem. Alguém aqui crê nele? Então é para você. Pega essa palavra hoje para você. Não pense no decorrer dessa palavra, dessa mensagem: isso aí é para aquelas pessoas que querem sair para as ruas, isso é para o meu pai, minha mãe, tal, aquela pessoa que gosta disso. Não, esquece. Você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui com um propósito, né? Nessa chuva, nesse tempo, você não veio aqui por acaso. A maioria de nós aqui tínhamos outras coisas para fazer, mas nós deixamos tudo para abraçar algo mais importante, que é o que Maria escolheu: deixar todos os afazeres e sentar para ouvir Jesus. Você está fazendo isso nesta manhã. Você é bem-aventurado. E aí a Bíblia declara que Jesus disse: vocês devem ir pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo. E aí ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é problema meu, não é uma necessidade minha de que todo mundo se converta. A Bíblia declara que a minha função é semear, a minha função é pregar, a minha função é ensinar.
E ele dá uma ordem aqui no versículo 17, ele fala que esses sinais seguiriam aos que crerem. Ele diz: em meu nome vocês vão fazer isso. Em João 14, 12, Jesus mesmo falando sobre essa semeadura, ele diz assim: olha, vocês farão as obras que eu faço, e vocês vão fazer obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí você pode pensar: mas é impossível fazer algo maior do que Jesus fez. Não é impossível, porque ele estava aqui em forma de homem físico. Vou só citar algumas coisas que alguém fez, que aparentemente nós falamos que é maior do que ele. A sombra de Jesus nunca curou ninguém, pelo menos nunca está registrado aqui. Não ficou nada registrado que a sombra dele curou. Mas logo em seguida, Pedro, depois da morte de Jesus, Pedro começa a pregar e aplicar isso que ele mandou fazer, e se cumpriu João 14, 12 na vida de Pedro, porque eles colocavam os enfermos assim, para que pelo menos a sombra de Pedro, e quando Pedro passava, a sombra dele passava pelas pessoas e todos eles eram curados. Cumpriu-se o que Jesus falou. Paulo, os lenços, os aventais de Paulo, Jesus nunca fez isso, mas Paulo fez. Ele não podia ir, ele mandava o lenço dele, os aventais, e as pessoas eram curadas. Então cumpriu-se na vida de Pedro, cumpriu-se na vida de Paulo, cumpriu-se na vida dos apóstolos o que Jesus tinha ordenado. E eu digo isso, que pode cumprir na minha vida e pode cumprir na tua vida. Porque ele deixou para quem? Ele deixou para nós, para a igreja. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então ele começou a fazer, e Jesus fez. Atos 10, 38, um versículo muito conhecido nosso, que diz assim: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, essa mesma promessa de Deus que foi com ele em homem, é comigo, é com você. O Espírito Santo, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Ele ungiu o Rui, ele ungiu você com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. E Lucas 10, 19, ele falou que ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, tudo que Deus cumpriu no seu Filho Jesus, ele cumpre em nós. Porque no capítulo 17 de João, Jesus orando ao Pai, a sua última oração em nosso favor, ele diz: Pai, eu deixo com ele a glória que tu me deste. Eu deixo aqui com eles, eu volto para ti, mas essa glória que tu me deste de expulsar demônios, curar enfermos, eu deixo com eles aqui na terra, para que eles possam prosseguir fazendo aquilo que eu comecei e ensinei eles a fazer. Está entendendo? Então, é uma ordem dele. Agora nós vamos entender aqui como fazer. Porque é fácil eu chegar para vocês e dizer: olha, vocês têm que ir, vocês têm que pregar o evangelho, vocês têm que... Mas como fazer isso? E Jesus, ele foi muito sábio quando ele veio na terra, porque ele não só determinou para fazer, mas antes dele subir, ele pegou os seus 70 pessoas aproximadamente, não foi só os 12, mas ele pegou os 70 pessoas que estavam seguindo ele, e ele agora sentou com eles e deu instruções práticas. Não somente fez o que eu estou fazendo com vocês, mas ele enviou. Nós vamos ver isso agora, ficando um tempo maior, no capítulo 10 de Lucas. Abre aí, Lucas capítulo 10. Até agora, eu falei para vocês e mostrei o propósito específico da igreja na terra, e também começamos a falar que é uma ordem dele. Ele ordenou isso para mim e para você. Agora, para que você não tenha nenhuma desculpa de não saber fazer, nós vamos passo a passo seguir as orientações dele para aqueles que creem. Capítulo 10 de Lucas, a começar do versículo 1.
Um pouquinho antes, aí no capítulo 9, ele está dando instruções acerca daqueles que querem seguir a Jesus. Alguém chegou e disse: eu quero te seguir. Ele diz: para um pouco aí, analisa. Talvez não seja do teu jeito. Eu não estou te oferecendo riquezas. Vocês não devem me seguir atrás de coisas. Ele está dizendo aí: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a vida eterna que ele ofereceu para nós. E ele dando essas instruções, ele entra no capítulo 10 dizendo: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele determinou para 70 pessoas um treinamento prático. Ele deu treinamento teórico, sentando com eles, ensinando a eles, mas ele agora chama eles e diz: agora vocês precisam ir para a prática. E olha, vocês devem ir em todos os lugares que eu quero que as pessoas me conheçam. Onde ele devia ir, onde o seu ensinamento devia ir. E hoje, onde é isso? Aquele tempo, ele estava falando porque ele veio para os judeus. Isso está registrado em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Então por isso que ele chegou para eles e disse: olha, vocês não vão sair para outros lugares, lá para os samaritanos, para outros lugares, não. Vocês vão aonde eu determinar que vocês devem ir. Porque somente depois da ressurreição, da rejeição que os judeus fizeram com ele, que a salvação foi estendida aos gentios. Mas até então, o propósito de Jesus era alcançar os judeus. Por isso que ele disse: vocês devem ir em todas as cidades e aldeias onde eu vim para manifestar a eles. Então hoje, no caso, não existe mais limites. Não existe mais limites. Por quê? Porque ele diz lá em Marcos: ide por todo mundo. E aí, em Atos 1:8, depois da ressurreição, ele então manifesta aos seus discípulos, e ele diz assim, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é esse lugar aqui que ele mandou os discípulos, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então agora não tem mais limites. Não é esse versículo que diz: olha, vocês devem ir aonde eu vou passar. Agora a ordem dele é para todos nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele determinou: não vai sozinho, vai de 2 em 2. Hoje nós podemos até ampliar isso. Não é errado ir mais do que 2. Não é bom ir menos do que 2. Por quê? Porque você vai sozinho, a pessoa pode levantar uma calúnia contra você numa casa, e você não tem uma testemunha para te defender. Imagina então, não é bom. Você não deve ir evangelizar, não deve entrar numa casa de pessoas sozinho, a não ser por uma urgência muito grande, mas não deve. Por quê? Porque você não sabe a artimanha de Satanás. Você pode entrar numa casa com a boa intenção de evangelizar, e a pessoa, querendo te prejudicar, levanta uma calúnia contra você, e diz que você atacou-a, se é uma mulher, e aí pega uma testemunha falsa, e você vai para a cadeia. Por quê? Porque você não usou a palavra de Deus. Por isso ele diz: olha, vá de 2 em 2, e de preferência um casal. Por quê? Porque se vai só 2 homens, pode ter só mulheres na casa, fica ruim. Ou pode ir só 2 mulheres e tem só homem na casa, também vai ser ruim. Então, vá um casal. Visto que temos bastante gente, pode 3, 4 pessoas, não tem problema nenhum. Mas nós vamos ver aqui os critérios que o Senhor nos manda, passo a passo. Então, ele começa dizendo: vá, pelo menos de 2 em 2, a todos os lugares onde está determinado, no nosso caso, em todo mundo, em todo lugar. Versículo 2, ele diz assim: e dizias, grande é na verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Naquele tempo ele tinha 70, era pouco. Imagina se naquele tempo já tinha muita gente na terra.
70 pessoas não dava para atingir todos os lugares que ele estava determinando. Hoje tem muitas igrejas evangélicas, tem muita gente, e nós temos aqui bem mais de 70 pessoas, que talvez não estejam incumbidos nesse trabalho, que vocês estão conversando, dando continuidade, mas intensificando. Por isso Jesus falou uma coisa que nós precisamos fazer, mesmo antes de eu dar o treinamento aqui, de vocês estar como fazer. Olha o que ele diz no versículo 2 ainda: são poucos os obreiros. Aí ele manda fazer uma coisa, o verbo aqui está no imperativo, rogai, é uma ordem. Ele diz: rogai pois ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, quem que deve fazer isso? Nós, aqueles que estão indo, deve estar orando e pedindo a Deus para que mais pessoas estejam envolvidas nisso, porque a ordem do Senhor é para toda a igreja. Por isso nós vamos fazer hoje, até foi dado uma sugestão da gente dizer: quem gostaria de evangelizar, quem gostaria de fazer esse trabalho, nós vamos marcar um dia para me dar um treinamento. Não, nós escolhemos a escola dominical porque é para toda a igreja. E nós vamos fazer agora um clamor. Para quê? Para que aquelas pessoas que não sentem esse chamado, ainda não sei, eu não gosto, eu não tenho habilidade, por isso que eu não estou fazendo, eu tenho vergonha, eu sou tímido e tal. Nós vamos orar para que Deus esteja tirando todos esses embaraços, porque Jesus mandou. Eles rogue ao Senhor da seara que envie mais obreiros, ou seja, que mais gente esteja disponível para isso. Vamos ficar de pé agora, vamos orar, vamos rogar ao Senhor da seara que desperte mais pessoas desse lugar, desperte mais pessoas. Tem muita gente parado nesta área. Eu não estou dizendo que você não é crente, não estou dizendo que você não acredita, eu estou dizendo que tem muita gente parado nessa área. Não acredita que pode fazer, acha que é tímido, acha que tem dificuldade, mas é porque você nunca começou. Agora nós vamos orar para que você tenha liberdade, Deus esteja tirando todos esses embaraços, limpando esse galho que está nele, para que dê mais frutos ainda. Levante as suas mãos, vamos orar juntos. Ó Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento à tua palavra, nós rogamos a ti, ó Pai, que envie mais ceifeiros para a tua obra. Desperte nesse lugar, desperte pessoas que são tímidas, desperta pessoas que não acreditam no seu potencial. Desperta, Senhor, nesta manhã, pessoas desse lugar que tenha potencial, que já tem a tua palavra no coração, na sua mente, já tem todas as armas, já tem todas as ferramentas preparadas para ir e pregar o evangelho, mas ainda estão presos, ainda estão parados nesta manhã. Ó Deus, desperta essas, as mãos cansadas, joelhos desconjuntados, sejam renovados nesta manhã, para esta obra, para esse trabalho tão especial, tão necessário para a tua obra. Senhor, desperta, em nome de Jesus te pedimos agora. Espírito Santo, vai penetrando agora, não somente com dons, mas com habilidades, para fazer esse trabalho nas ruas, nas casas. Coloca sede, coloca uma fome, Senhor, de produzir frutos para ti. Que cada um nesta manhã seja despertado, desde as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, sejam despertados para esse trabalho, para esta obra. Nós te pedimos nesta manhã, ó Senhor, desperta trabalhadores para a tua obra. Nós colocamos diante de ti, Senhor, porque nós não podemos amolecer o coração de ninguém, nós não podemos convencer ninguém, mas o teu Espírito Santo pode, Senhor. O Senhor pode até convencer os corações dos reis, amolecer os corações endurecidos. O Senhor pode todas essas coisas. Por isso, Senhor, aquilo que nós podemos quer ensinar, quer mostrar a tua palavra, nós estamos fazendo nesta manhã, mas nós dependemos de ti, ó Deus, para que envie mais obreiros para a tua seara. Faz isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos.
Isso quem faz é o Senhor. Por isso, quem estiver na liderança, no comando desse trabalho de evangelização, nunca esqueça, sempre antes de sair, convoca aqueles que estão e ore pelos demais. Porque eu lembro que Jesus, ele tinha uma virtude tão especial, que olha, ele passava, tinha pessoas pescando, ele passava e dizia: "Ô, você, vem, vem". Eles largavam tudo e vinha, não é? Mateus na coletoria, cobrando imposto, ganhando bem e tal, ele chegou: "Ô, você, vem". Ele largou tudo e foi. Qual era a virtude? Ele estava rogando ao Pai para enviar pessoas, as pessoas certas, e os 12 vieram e ficaram com ele 3 anos. Esta virtude também pode estar em nós. Como? Você sempre está orando ao Senhor, pedindo, e Deus vai te dar uma virtude que você vai falar com as pessoas, e as pessoas vão se sentir atraídos para fazer esta obra. Isso é necessário. Versículo 3, nós estamos no processo aí, passo a passo. Ficamos no versículo 2, orar pelos obreiros, orar para que envie mais obreiros para a seara. No versículo 3 diz assim: ide, eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Esse trabalho não é fácil. Eu não vim aqui hoje dizer para vocês, irmãos, todos vocês saem porque é maravilhoso, vocês... Não, eu não vim falar isso. Eu vim falar da necessidade, da ordem dele e do propósito dele, que é isso. Agora eu vou dizer para vocês que não é fácil, e vocês que vão sair precisam saber disso. Porque sabe por que muitas pessoas vai e desiste fácil? No segundo dia, terceiro dia, no mês desiste? Porque sai pensando que vai ser sombra e água fresca, sai pensando que você vai falar e todo mundo vai acreditar, e todo mundo vai se render, e você vai chegar aqui, ó, todos esses aqui, eu que evangelizei, e agora vão ser batizados. E isso não acontece. E quando não acontece, você fica frustrado. Eu fiquei esse ano, falei já na quarta-feira passada aí, que nesse ano passado, 2016, nós falamos sobre evangelismo, um tema central lá na Vila Rubi, e saímos para a rua, fizemos um trabalho durante o domingo de manhã, e de 15 em 15 dias saímos tal, e no primeiro batismo em junho batizamos 6 pessoas, e no último 2 pessoas, assim mesmo eram 2 pessoas antigas, nem foram evangelizadas recentemente, e isso me deixou bastante frustrado. E eu fui orar a Deus e disse: Senhor, por quê? O ano que nós mais saímos, o ano que nós mais evangelizamos, o ano que foi o tema do evangelismo, nós imprimimos força nisso, e os resultados foram poucos. O que aconteceu? E aí, Deus, como sempre, me fez lembrar do versículo principal que nós memorizamos dentro desse assunto, que foi Eclesiastes 11, versículo de 1 a 3. Aí o Eclesiastes 11, eu orando, Deus diz: o que diz Eclesiastes 11? Lança o teu pão sobre as águas. É o que nós fizemos. E ele depois de muitos dias, você está querendo semear e já abrir a cova para ver se está semente? Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou muito exagerado, né? Nós somos assim, nós queremos semear e já ver logo o fruto, e não é assim. Ele mandou semear, que depois de muitos dias a semente está lançada, e eu acredito que ela vai brotar. O tempo eu não sei, o tempo é de Deus, mas ela vai brotar. E tem outra coisa, quando você semear, você deve semear o seguinte, diz lá em Marcos 16, 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz em Isaías 55, que a palavra dele não volta vazia, mas ele não disse que ela ia produzir, porque tanto ela pode gerar frutos, como ela pode servir para condenação. Uma pessoa que ouve a palavra e não se converte, quando ela apresentar-se diante de Deus no dia do juízo, ela não vai poder ter desculpa, mas ela vai dizer: ó Senhor, eu nunca ouvi. Deus vai dizer: aquele dia a Maria e o Dudu foi na tua casa e falaram assim, 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 assim. Essa palavra vai servir para condenação, mas ela serviu. Então todo o trabalho meu e teu não é em vão, quando nós fazemos para Cristo. E esse versículo diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu estava vendo uma reportagem dos lobos, como eles fazem. Não sei quantos de vocês aqui já viram.
Mas se você tiver curiosidade, depois entra no YouTube e baixa lá como que os lobos fazem para atacar as ovelhas. O lobo, ele nunca ataca uma ovelha sozinho, nunca. Sempre em bandos. Por quê? Porque eles não atacam a ovelha de frente. Eles não atacam, a ovelha de frente eles não atacam. Eles só atacam por trás, a traição, de surpresa. Por isso eles vêm em bando. Uns ficam aqui da frente e a ovelha está olhando para eles com cuidado, e o outro disfarçadamente vai por trás, para pegar ela de surpresa. Agora, se ela estiver atenta, ela não vai deixar de olhar para o outro, principalmente se tiver duas, três ovelhas. O que deve fazer? Cada uma encara um grupo deles, cada uma fica de frente para eles, eles não conseguem atacar. É por isso que Jesus disse isso: ó, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Se vocês ficarem desapercebidos, se vocês ficarem alheios, vocês vão ser atacados. Por isso, quando saírem para as casas, quando for num grupo, fica atento, não fica desapercebido. Quando um estiver ministrando a palavra, o outro fica intercedendo, fica olhando, fica atento ao que está acontecendo. Se tem alguém ali que está passando, às vezes você está ministrando, o demônio pega uma pessoa lá, e ele fica sonolento, dormindo, ou ele fica irritado, ele tem que estar atento, tem que estar atento ali. Mas às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de treinamento até, vai para uma casa, 3, 4, e fica lá, às vezes até discutindo, um querendo falar mais do que o outro. Um fala uma coisa e diz, não, mas não é bem assim, assim, assim. E o outro, aquela pessoa que está recebendo, fica sem saber quem vai ouvir. Então você tem que ter sabedoria. Vai em um grupo, um ministra a palavra, o outro fica olhando, intercedendo, orando em espírito, repreendendo os demônios, orando, ajudando aquele que está ministrando. Fica ali atento, como ovelhas no meio de lobos. Não pode desaperceber, não pode ficar desatento, sonolento, ou um está ministrando, outro está lá passando a página da Bíblia, vendo outros textos, está ali desatento. Não pode. Você está numa batalha, você está invadindo o campo do inimigo, e a Bíblia está cheia de textos, nós nem vamos lá, mas só para você lembrar, quando lá Deus chegou para Gideão, e falou para ele estava malhando trigo, lá toda a história, mas eu vou adiantar, e Deus disse para ele, ó, convoca o povo para ir contra os inimigos que eu quero destruir. Ele tocou a buzina, veio 32.000 homens. Deus disse para Gideão, é muita gente. Fala para os tímidos, aqueles que estão com medo, os covardes, fala para eles voltar para casa, está liberado. Quantos voltaram? 22.000 voltaram. Aí Deus olha e diz, Gideão, ainda é muita gente, ainda é muita gente, manda eles ir para o rio beber água. Gideão, vem cá, deixa eu dar uma instrução para você. Todas aquelas pessoas, guerreiros, soldados que estão com você, que baixar na água, com a cara na água para beber, tira eles de lado, está dispensado. Eles não... Agora aqueles que pegar a arma, e com uma mão segurar a arma, e com a outra mão pegar a água e levar a boca com a mão, e ficar atento, esses você separa, porque esses são bons para a guerra. Sabe quantos fizeram isso? Com a arma e lambendo? 300 homens, só 300, de 32.000, só 300, estavam atentos, e Deus disse, com esses aí, é com esses que eu vou lutar. Tira as armas deles, não é com as ferramentas deles, nós vamos ver aqui daqui a pouco, não são as ferramentas deles, não é essa arma que eles estão, deixa comigo. Deus só precisa da sua disposição e da tua atenção para aquilo que você vai fazer. É disso que Deus precisa, disposição, eu quero, eu vou, e ficar atento,
porque o inimigo não vai poder com você, se você ficar atento. Diz: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Tem um outro versículo de Mateus que diz: sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Ele está falando da mesma coisa. Nós estamos atentos, nós estamos preparados para isso. Versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ele está falando aqui de não mostrar o que você tem. Bolsa, o que você leva na bolsa? Aquilo que você tem. Joias, riqueza, relógio, tal, o que você tem. Alforje, a mesma coisa. Leva o quê? No alforje, Davi levava 5 pedras do ribeiro e uma funda no seu alforje. Jesus diz: não leveis alforje, não leveis bolsa. O que ele está querendo dizer? Você não vai lá na casa das pessoas dizer quem você é. Ó, eu sou Rui Prates, viu? Sou bacharel em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo, sou formado na universidade tal, eu sou isso, sou aquilo. Não é isso. Não leve bolsa, não leve alforje, não leve coisas. A minha igreja é o Parque América, viu? Você conhece o Parque América? A maior igreja que tem aqui na região, a igreja, você conhece? Isso é bolsa, isso é alforje. Isso são coisas que você não deve levar para mostrar para as pessoas quem você é, nem o que você tem. Porque você não está indo no nome do Parque América, você não está indo no nome do pastor Rui, nem do pastor Dirceu, você está indo no nome daquele que é o Todo-Poderoso. Então ele está dizendo: não leve bolsa, não leve alforje, não mostre aquilo que você tem, não precisa mostrar quem você é, o que você tem. Você vai confiado no nome Jesus Cristo. E aí eu quero dizer no versículo 4 que, não procure ficar expondo aquilo que você tem, aquilo que você é, e não saudeis ninguém pelo caminho. Por que não saudar pelo caminho? Não é você não pode dar bom dia tal, é porque na época as pessoas encontravam uma outra, como no interior, às vezes não acontece isso, na época era assim, eles chegavam, o cumprimento não era bom dia, boa tarde ou a paz, não era isso, eles estavam indo para uma missão, e quando eles encontravam no caminho, ia perguntar como estava o tio, como estava a sobrinha, se a bezerra tinha morrido, se a vaca deu cria, e perguntar como é que estava o carro e tal, ficava ali meia hora, ficava ali falando meia hora, falando de coisas que não tinha nada a ver com aquilo que eles saíram para fazer. É isso que Jesus está dizendo: não perca tempo andando. Você encontra alguém no caminho, não vai perder tempo de ficar ali conversando outras coisas que não está relacionado àquilo que você saiu para fazer, porque você está saindo para uma obra específica, para evangelizar. E às vezes, se você não tiver cuidado, você fica no caminho conversando com outras pessoas, outros assuntos, quando chega, você vai ver, já não tem mais tempo para evangelizar. Então ele diz: olha, não saudeis ninguém pelo caminho. Você vai para aquela cidade, vai para aquele lugar, vá direto para lá, fazer o que você foi determinado para fazer. Vocês estão entendendo? Não se distraia no caminho, não fale de si mesmo, não mostre o que você é, ou fale do que você tem, mas você precisa ser específico. Versículo 5: em qualquer casa onde entrares, dizei: primeiro, paz seja nesta casa. É outra coisa importante, irmãos. Às vezes você, por não saber disso, você está acostumado aqui com a gente, todo mundo chega, graça e paz, graça e paz, graça e paz, não é? Assembleia de Deus, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí vamos dizer que você chega um grupo de 5, 10 pessoas na casa da pessoa que nem é crente, uma família grande está esperando você, aí você chega tudo junto, aí você fala rapidinho, Gaspar, 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 a pessoa vai dizer: quem é Gaspar? Ele não entendeu nada lá na casa. Gaspar deve ser o pastor, né? Mas você está falando graça e paz, você fala tão rápido, então que a pessoa que não sabe nada disso, não é crente, nunca ouviu falar disso, nem sabe o que é graça, né? Nem sabe o que é graça. Aí chegar graça e paz, a pessoa vai ficar meio fora do contexto, nem sabe o que é aquilo. Passeou, vai passear, tem passeio? Não, é paz do Senhor, mas falou tão rápido, passeou, ele entendeu que você falou passeou.
Então não é isso. Você precisa chegar na casa da pessoa e ser bem claro, o máximo possível, ser claro. A paz, todo mundo sabe o que é paz, e todo mundo anda atrás de paz, não é? Você chega numa casa e diz: paz seja nesta casa. Alguém não entendeu isso? Todo mundo vai entender. E quem não quer paz em casa? Eu já entrei em tantas casas de não crentes. Paz seja nesta casa, ele diz: a todos nós, né? Ele recebe, ele quer, mesmo que ele não queira ouvir a palavra, mesmo que ele não queira estudo bíblico, mesmo que ele, mas a paz ele quer. Então Jesus foi específico: conquiste as pessoas. Isso é uma forma de esterco. Ele diz: quando vocês forem sair para semear, primeiro fofa a terra. Ele conta a parábola do semeador. Ele diz: olha, uma parte das sementes caiu na beira do caminho. O que é isso? Terra socada, não entra, não fofou a terra, beira do caminho, é onde o gado passa e sai um pouquinho fora, pisa ali, a terra fica socada, joga a semente ali, não entra, não vai dar nada. Jesus diz: não semeia na beira do caminho, não entra, não produz, os passarinhos vêm e comem tudo logo. O que ele está dizendo? Se você chega numa casa e dificulta, a primeira coisa, você dificulta, a pessoa não entende o que você falou, se é Gaspar, se é passeou, se é alguma coisa, você está dificultando, está socando, ele não vai receber. A pessoa já vai pensar: está falando de mim. E aí você complica as coisas. Então, a paz seja nesta casa, você estará fofando a terra, a pessoa vai estar mais disposta a te ouvir. Então você está regando, fofando a terra. Quando você entrar com a palavra, a pessoa vai estar disponível para receber aquela palavra. Você não foi falar de você mesmo, como diz no versículo anterior, você não foi esnobar, você não foi falar da tua igreja, porque quando você fala, a pessoa fala: como que a igreja é melhor do que a minha. Então, você precisa entender que você está ali para semear, e se você não semear direito, não vai ter colheita. É como quando eu trabalhava na roça, meu pai dava lá milho para semear, ele dizia: 2 caroços, máximo 3 em cada cova, a distância da cova é de 45 centímetros uma da outra, então você vai e semeia certo. Dava ali meio saco de milho para 5 filhos semear. Ele tinha que sair para a cidade fazer alguma coisa. Nós, pensando de ser muito esperto, para acabar logo, então a gente pegava e colocava, enchia a mão e colocava. Ele não vai ver mesmo, vai estar enterrado. E aí enchia a mão lá, achava um beirado de um toco lá, fazia um buraco, jogava um tanto lá e tal, e semeava tudo certo. Mas já terminaram? Já. Aí quando nascia aquelas toceiras. Aí o pai: por isso vocês terminaram rápido. Aí ó, couro comia, né? Eu passei por isso, eu estou falando do que eu passei. Então, a semeadura é assim, irmãos. Evangelizar não é você sair correndo e jogar alguma coisa na mão de alguém, tal. Não é assim. Você tem que saber semear. Você tem que saber semear. É o que esse versículo está dizendo aí para nós. Você, diz aqui versículo 5, né? Você deve chegar na casa da pessoa e fofar a terra. Você precisa saber como semear. Semeie certo e você vai ter uma colheita abundante. Se você não souber semear e querer jogar logo, tem pessoas que ficam, a primeira vez que vai na casa de uma pessoa, fica até meia-noite, a pessoa está ali bocejando, querendo dormir, e você está ali enfiando palavra, não pode, gente. É diferente de uma pessoa que está sedenta, querendo, está ali perguntando, é diferente. Você pode até ficar, mas a pessoa está ali, fez um favor, abriu a porta da casa para você, e você quer falar tudo num dia só. Um para, outro começa, um para, outro começa. O cara diz: pelo amor de Deus, vai embora daqui, não vê a hora de você ir embora. Você está semeando errado, você está fazendo igual eu fazia com milho, jogando tudo de uma vez, não produz. Precisa ter inteligência. Semeia de pouquinho, faz igual o pessoal da novela faz, deixa sempre um capítulo para depois que você ficar querendo.
Então eu faço isso quando eu vou evangelizar, vou nas casas. Eu sempre costumo não terminar tarde, não ficar ali muito tempo e deixar por último um texto, ou uma pergunta, uma interrogação, para aquela pessoa pensar, para ela ficar com vontade. Aí ela fala para mim: ó, dá para você vir na semana que vem de novo? Eu disse: tudo bem, se você quiser. Aí ela fica com sede, fica com vontade. Aqueles textos que você deu, aquela interrogação que você deixou para ela para outro dia, ela vai ficar martelando aquilo na cabeça e não vê a hora de você chegar de novo na semana que vem para falar para ela outra vez. É assim que Jesus mandou. Chega na casa, saúda, paz seja nesta casa. Faz um preparo, faz algo para chamar a atenção dele. Aí você vai ter uma terra boa para você semear. Está entendendo? Versículo 6: se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Se tiver ali aquele que recebe a paz, amém. Aí está um grande segredo. As pessoas às vezes ficam frustradas aqui. Quando chega lá, a pessoa não recebe. Você chega lá com tanto entusiasmo e a pessoa não recebe. Quando isso acontecer, não se preocupe, gente. Não pense que a tua visita foi uma derrota. Não, não foi. Nós já chegamos em várias casas que também não receberam nós. Às vezes começamos a falar, mas nós não podemos desistir. Nós temos pessoas daqui da igreja que nós fomos já na casa dele há bastante tempo já, mas depois começamos a falar e tal, de repente fomos interrompidos e mandou embora. Mas aquilo na hora dá um choque. Mas a pessoa não é crente, você tem que saber que ela não é crente. Aquela pessoa que fechou a porta, aquela pessoa que não quer, são pessoas que às vezes já passaram por uma semeadura ruim lá atrás de alguém, que frustrou eles e eles não querem. A terra está dura, você precisa amolecer essa terra. Tem pessoas na minha rua que tinham ódio de crente. Quando eu saía daqui do Parque América, na época que eu congregava aqui ainda, e passava ali na esquina, tinha poucas casas aqui, eles viravam a costa. Quando eu e a Terezinha passava, eles viravam a costa. Várias vezes eles ficavam falando piadinhas quando a gente passava, ficavam falando piadas tal, eram do candomblé, mas nós nunca deixamos de dizer bom dia, boa tarde, tal, tudo bem. Quando precisava da gente, estava ali pronto para ajudar, pronto para... Sabe o que aconteceu? Foi quebrando pouco a pouco, como a Bíblia declara em Jeremias, a palavra como martelo que esmiuça a penha. Então, cada dia um pouquinho. Hoje, metade da família é cristã, está congregando com a gente lá na Vila Rubi. E os outros que ainda não estão ouvindo. Quando tem culto na minha casa, eles vão com prazer. Quando eu convido, eles vão na Vila Rubi, eles vêm aqui. Muitas vezes já vieram aqui, gostaram muito daqui, da Vila Rubi. Eles estão maduros para ser colhidos. Eu não tenho pressa, porque às vezes a pressa você acaba desperdiçando. Um exemplo da preguiça, né? A preguiça foi colher um fruto, ele estava verdinho ainda. Ela falou assim: até eu chegar lá, ela já está maduro. Aí ela foi, devagarzinho. Demorou uma semana, 2, tal. Aí quando ela, sabe como é que é bicho preguiça, né? Aí quando a fruta já estava madurinha, aí ela ia chegando assim, quando ela bateu o dedinho, a fruta caiu. Ela disse: é a pressa. Está vendo aí? É a pressa que faz isso, perdi a fruta. Às vezes é o tempo certo. Você não precisa ter pressa, no sentido de tem que ser agora. Não. Busca a direção de Deus, vai semeando devagarzinho, até chegar o tempo. Versículo 6. Nós estamos nele, né? Então você não pode querer que todo mundo te aceita. Se ele não te aceitar a paz que você deu, a paz torne para você, não é que está escrito aí? O que quer dizer isso? Saia em paz. Não saia nervoso, não saia frustrado, não saia desanimado porque a pessoa não aceitou. A paz que você deu para ela volta para você. Saia em paz. Não é isso?
saia em paz. Você veio para fazer uma ordem específica do Pai, não é você. Quando Ele não recebe, não é você que não está recebendo. Então essa paz que você deu com tanto entusiasmo, paz seja nesta casa, você queria, se a pessoa diz, não estou nem aí com esse negócio de crente, paz, não tem coisa nenhuma, paz aqui não, tal, eu não quis. Sai em paz, vai para outra casa. Jesus diz assim, olha, vocês não vão terminar de percorrer todas as cidades até que eu volte. Tem tanta coisa para fazer. O que não pode é você desanimar, desistir. Talvez tenha pessoas aqui que já fizeram esse trabalho, mas levaram a porta na cara algumas vezes e não foi mais, né? Receberam uma palavra dura, receberam uma palavra dura, vagabundo. Quantas vezes eu recebi a palavra vagabundo? Por causa do Evangelho? Glória a Deus por isso. Eu não posso receber a palavra de vagabundo, é quando alguém me dá um trabalho e eu não faço, e a pessoa me chama de vagabundo. Aí Jesus diz, a palavra do Senhor declara lá em Pedro, se vocês, por causa do seu erro, sois esbofeteados e sofreis, não tem lucro nenhum nisso. Mas se vocês são injuriados, maltratados por minha causa, então aí sim, isso tem muito resultado. Então, você não pode frustrar. Pega a paz de volta e vá para casa. Vá para outra casa, vai para outro lugar em paz. Não desanime por causa disso. É o que Jesus está aqui orientando os seus. Versículo 7.Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer casa ou cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Ele está dizendo aqui, irmãos, que não é o nosso caso, de muitos aqui. Mas nós já fizemos isso em Carnalbeira da Penha, com o pastor José Pereira. Nós já fizemos isso em alguns outros lugares. Ele está falando quando você vai para uma cidade fazer um trabalho específico de semanas. É o que está dizendo aqui. Ele diz, olha, não fica lá, nós não chegamos em Carnalbeira da Penha e ficamos numa casa, comemos tudo lá, depois foi para outra casa, o pessoal diz, esses paulistas vêm rapar o que o pessoal tem. Não, nós ficamos num lugar, só naquele lugar, juntos, e dali nós saíamos para fazer a obra. Ninguém de Carnalbeira da Penha pôde dizer que nós fomos lá atrás de comer o que eles tinham. Ninguém. Pelo contrário, nós tivemos um colégio que cederam para nós. O colégio não tinha água, os canos tudo entupido. O colégio, nós arrumamos todo o encanamento do colégio, deixamos lá as caixas cheias, quem foi aqui sabe disso. Trabalhamos lá, deixamos funcionando tudo. Depois que saímos, o diretor do colégio disse, olha, isso nunca aconteceu nesse lugar. Nem o prefeito fez isso. Vieram os crentes e arrumaram tudo aqui no colégio. Nós não comemos nada deles, no sentido de nós compramos as coisas, as irmãs cozinharam. É o que Jesus disse aí, fique numa casa para vocês não dar mau testemunho, para fechar a boca daqueles que estão doidos para pegar vocês numa falha. Então faz tudo certinho, fica numa casa, comem dali. No caso deles aqui, numa casa de um irmão, uma casa que recebiam eles ficavam lá, comiam do que colocasse na mesa. É outra coisa também que quando vocês vão nas casas aí, precisa ter cuidado, porque as pessoas às vezes recebem vocês muito bem e colocam lá na mesa um chá ou alguma coisa lá, e vocês, se não gostarem, se não quiserem, se não forem comer, mas pelo menos fique quieto. Porque uma coisa chata para um dono da casa é fazer uma coisa assim, eu não gosto disso. A porta vai fechar para você. Ela te oferece um negócio e você diz, eu não gosto disso, eu não como isso. Fica quieto, então. Se não gostou, fica quieto. Mas não faça nada que venha a deixar a pessoa chateado. Porque a intenção nossa é ganhar aquela pessoa, não é? A intenção é ganhar. Então, olha, faça de tudo para não chatear aquela pessoa. Se colocou lá, diz aqui, comei de tudo que vos puserem diante. Você pôs, eu não gosto de cevada, eu não gosto de cevada. Mas já fui em casa, que a pessoa não tomava café. Tem aqui cevada, dá a cevada para cá. Eu quero é você. Mesmo que desça atravessado, eu quero é ganhar você, eu quero ganhar, né? Então é isso que Jesus está ensinando aí. Não dê mau testemunho, não fique de casa em casa. Essa família mesmo que nós ganhamos aí,
por que nós ganhamos? Ela estava frequentando uma outra igreja, não é contra a igreja, não estou falando de igreja aqui, mas veio uma pessoa dessa igreja onde ela estava, uma família, para ajudar eles, e um dia eles vinham na casa dela, dessa irmã, e teve uma revelação divina, que Deus estava mostrando que ela devia repartir os armários dela, com eles. A irmã pegou, repartiu o armário, repartiu o arroz, repartiu tudo. Aí no outro dia ela foi na casa da irmã dela, orar, chegou lá, teve a mesma revelação, e de casa em casa, as revelações sempre eram as mesmas, você tem que me dar, você tem que repartir, você tem que, porque eu sou obreiro, digno é obreiro do seu salário e tal, e ela foi apavorada em casa, conversar com a Terezinha, mas e é assim que funciona? Vocês são crentes, é assim que funciona? Porque não aguento mais, estou trabalhando aí, minha despesa está dobrando. Aí a Terezinha orientou ela certinho com a palavra de Deus, tal. Bom, ela se livrou, quando veio outra vez, ela disse, aqui não. A Bíblia diz aqui, ó, tem que Deus texto para ela, não, aqui, quem não trabalha também não coma. E tal, nunca mais foram lá. E aí ela começou a ir lá na Vila Rumbi, gostou, aí aqui não tem nada disso, tal. Ganhamos ela, batizamos eles, foi uma bênção, por quê? Porque olha, cuidado, que tem muitos por aí que estão fazendo o contrário disso aqui. Então Jesus ensinou, ele foi categórico e cuidadoso nos mínimos detalhes. Então, quando forem num lugar, ficar muitos dias, não fique de casa em casa, não fique pedindo as coisas, não fique exigindo, comer do que eles puserem à frente e tal. Botei aqui, foi maravilhoso. Algo que ele está nos ensinando como fazer. Agora começa algo que nós temos que fazer, mas no sentido de, o que eu fui fazer lá? Até aqui, foi como fazer, como semear, como estercar a terra, como regar, como... Agora é a semente. Como semear? Que tipo de semente? Diz o versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. A semente, que tipo de semente? Eu vou lá, eu vou fazer dois tipos de coisas: curai os enfermos e pregar o reino de Deus. Duas coisas específicas, dois tipos de semente. Uma das coisas que mais as pessoas pedem e procuram hoje é cura, né? Você chega numa casa, a Bíblia declara, curai os enfermos que nela houver. Você vai chegar depois da paz, depois de todo aquele processo. Tem alguma pessoa aqui que está enferma? Olha a pergunta, tem alguma pessoa nessa casa que está enferma? Nós viemos aqui, podemos orar por essa pessoa. Quem não vai querer isso? Pode ser qualquer religião. Chegou alguém disposto, diz, olha, eu quero ajudar, tem alguém enfermo, nós vamos orar, a pessoa logo vai querer. Então, produz uma abertura. Se você chegar logo de seguida e dizer, olha, eu vim aqui falar de Jesus Cristo, tal, do Evangelho, a pessoa pode ficar um pouco o pé atrás. Então entra primeiro com o quê? Com aquilo que Jesus mandou, cura os enfermos que nela está. E para isso ele se deu autoridade, se deu poder para fazer isso. Nós temos isso. É só começar a exercitar. Começar a exercitar. Uma boa parte de vocês nunca curou alguém porque nunca começou. Eu já fiz muitas vezes isso. E muitos de vocês já fizeram muitas vezes isso. Eu comecei em casa. Colocar a mão sobre os filhos, colocar a mão sobre a esposa e declarar cura. E muitas vezes não precisamos ir para o médico, eles foram curados. E eu comecei a acreditar nisso. Então, a minha filha mais velha, Ruth, hoje tem 30 anos, mas quando ela tinha 7 anos, ela estava condenada a viver a vida toda com remédio por causa de alergia. O médico falou, é a vida toda. Ela tinha muita alergia, era direto nos médicos. E ele deu um monte de remédio e disse, olha, é para a vida inteira, ela vai ter que ficar. Até que um dia, né, depois de tanto corre para lá, corre para cá, eu e a Terezinha decidimos, olha, vamos intensificar, vamos acreditar e vamos orar, vamos pôr a mão, vamos ungir ela, e essa doença vai ter que sair, ela não vai ficar aqui. E aí com 7 anos, nós ungimos ela,
colocamos as mãos sobre ela e ordenamos que aquela doença fosse embora para não voltar mais. E nós, depois de alguns dias, tempo que tinha retorno no médico, voltamos e ela não precisou mais tomar remédio, nunca mais ela tomou remédio para isso. São coisas que Deus nos dá direção e nós precisamos fazer. A Terezinha, logo de recém-casado, ela passava no médico, doutor Ideu, aqui naquela clínica São José, era convênio, e um dia ele falou para ela: você tem um problema, você veio sozinha? E ela disse: sim. Não pode, você não pode andar sozinha. Mas por quê? Você tem um problema sério de coração, teu coração está inchado, é isso, é aquilo. Ela chegou em casa horrorizada, triste, e eu cheguei do serviço, encontrei ela daquele jeito. Mas o que aconteceu? Ela falou e disse: não, você não precisa acreditar nisso. Lógico que tem que fazer o tratamento, vamos lá, mas olha, nós temos um Deus. E oramos naquele dia, ungi ela, orei com ela em nome de Jesus. Isso não é verdade, não vai acontecer. Ela voltou 15 dias depois do retorno, chegou lá, procurou um médico, aí a pessoa que atendeu ela falou: não, esse médico morreu. Não diga, o médico morreu. Não foi eu, hein? Não foi eu. E aí, o outro médico atendeu, tal, fez todos os exames, viu os exames, não, você não tem nada. Problema de coração? Não tem nada de coração aqui. Nunca mais, ela nunca tomou remédio para coração, anda sozinha, dirige sozinha para todo lado, não tinha. É o problema que nós temos que acreditar, nós precisamos de começar a exercitar isso, né? A Bíblia declara: esses sinais seguirão aos que crerem. Você não crê? Então vamos seguir o que está escrito, passo a passo. Curai os enfermos que nela houver. Tem dois tipos de enfermidade: tem a enfermidade física, mas também tem a enfermidade espiritual. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver isso, esse detalhe aí. Por que a Bíblia fala que os enfermos, e ele aqui nos dons espirituais, são 10 os dons espirituais que a Bíblia menciona aqui, capítulo 12, do versículo 7 em diante, ele fala desses dons. Esses dons estão desde o Velho Testamento, aquele que Eliezer foi escolher uma esposa para Isaac. A esposa era a igreja, gente. Isaac é Jesus. Eliezer era o Espírito Santo, o servo mais velho da casa. Abraão simbolizava Deus. O que Eliezer levou para a igreja, para enfeitar a noiva? 10 camelos cheios, dons para a igreja, enfeitar a igreja. Esses dons de cura é um enfeite para a igreja precisa usar isso. E aqui a Bíblia declara assim, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele não vai te dar, muitas pessoas buscando o Espírito Santo, é importante buscar sim, os dons espirituais, como eu sei que é pregado aqui, é bom, precisa mesmo, é uma ferramenta para nós temos que buscar isso, mas precisamos buscar para fazer alguma coisa com eles, porque não adianta você ter todos os dons se você não vai trabalhar com eles. Olha aqui, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Você começa a pregar como Jesus fazia. O que as pessoas diziam de Jesus? Ele prega diferente dos fariseus, ele prega com autoridade, ele prega com sabedoria. Então, palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Você conhecimento, você sabe. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, você acredita. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então não é um só, aí está no plural, são 2 dons, pelo menos 2, e se são 10, conta aí para você ver, que contando 2 vai dar 10 certinho. Então, dons de curar. Por que dons de curar? Porque tem 2 tipos de enfermidade. Lembra de Marcos 16, 17? Ele começa com a doença espiritual. Ele começa dizendo: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. O que é isso? Espiritual. Foi ele ungido por Deus, andou fazendo bem, curando a todos os
oprimidos do diabo. Uma doença que hoje invade o mundo e que você precisa de um outro dom que também está aí, está escrito discernimento de espírito. Você precisa saber quando uma pessoa está com enfermidade física e quando ela está com enfermidade espiritual, porque as ferramentas são diferentes. Os dons que você vai usar é diferente. Você não vai dar Doril para um endemoniado. Estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça o que é? Ela começou só quando você começou a falar da palavra, não estava com dor de cabeça. Aí quando você começa a falar, vem a dor de cabeça. Doril tira isso? Não tira. Sono, abertura de boca, sonolência, dor de cabeça. Às vezes começa o culto do louvor, está uma bênção. Começa a ministração da palavra, você vê um levantar, outro levantar. Às vezes não é uma necessidade física, é uma possessão maligna, que não deixa a pessoa ouvir a palavra. Dá uma inquietação, dá um negócio, a pessoa tem que sair. Então você precisa discernir isso. Dons de curar, está escrito no plural, dons, há um pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É o único que tem duplo sentido, que tem dois. Os outros todos são singular, mas esse de cura são dons, são dois dons de curar. Porque você precisa saber que ferramenta você vai usar. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa enfermidade espiritual. Como que se dá, como que se pode fazer, como que se age nesse caso? Não é levando para o médico, não é socorrendo, chamando o SAMU, aí a ferramenta é diferente. Você precisa exercitar o que Jesus mandou: em meu nome expulsarão demônios, Marcos 16, 17. Então, a atitude é ordenar ou repreender. Você vai usar o que Jesus te deu. Lucas 10, 19, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Diz assim: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é, esses serpentes e escorpiões não é físico. Você vai lá no Butantã, vou pisar cobra. Não é essa cobra. Se tiver cobra, você não mata e não tenta pisar nela não. Pega um pau, pega um negócio, mas não tem, porque não é essa cobra que ele mandou. Essa cobra que ele está dizendo, cobra e escorpiões, são demônios, que ele te deu autoridade para você ordenar eles. Em meu nome, disse ele, em meu nome. Então lembra dos filhos de Seva? Eles foram com remédios diferentes, eles foram com as armas erradas. Eu esconjuro pelo Deus que Paulo prega, que você saia. Mas essa ferramenta não funciona. Você vai lá, a pessoa se manifesta e diz: olha, em nome do pastor Disseu, em nome do pastor, não funciona. Você tem que ter a ferramenta certa. É o que ele diz aí: ordenar em nome de Jesus. Olha, eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. Satanás, eu te repreendo, está fazendo algazarra, está fazendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo, cala-te. Jesus usou isso. Cala-te e sai dele, um demoniado gadareno. Cala-te e sai dele. Duas ordens específicas. Então você vai repreender e ordenar que esse demônio que está ali naquela pessoa, que ele saia. Agora tem uma coisa que eu lembrei agora. Cuidado quando vocês forem fazer isso, porque eu já participei muitas vezes, quando tem 3 ou 4 pessoas crentes ali. Irmão, é uma falta de sabedoria terrível. E muitas vezes o demônio fica até de madrugada, porque ele percebe a desorganização do combate. Aí um diz: sai, outro diz: está amarrado. Ele está amarrado ou sai? Está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Aí o outro diz: sai, mas ele está amarrado. Quem que ele vai obedecer? Então precisa de um comando. Precisa de um comando, alguém que esteja no comando. Vai ordenar. E não é fácil não, eu também já fiquei até de madrugada expulsando demônio, legiões de demônios. Não é fácil não, a gente pensa que é fácil, mas não é. Mas nós não podemos ceder nem ao cansaço, nem ao desânimo, nem achar que nós não podemos. Isso é um perigo. Você achar que você não pode. Você pôs a mão no arado, é igual maribondo. Demônios é igual maribondo.
Você, uma caixa de marimbondo, não adianta você chegar lá com um pauzinho, bater lá nele, mata um, vai ver o que vai acontecer. Você tem que chegar com tudo, você tem que chegar com fogo, você tem que chegar para destroçar, você tem que chegar para destruir, você tem que chegar e invadir mesmo. Então, você vai começar, eles vão se levantar, você vai ordenar em nome de Jesus e ter um comando. Primeiro, discernimento de espírito, para você saber se é demônio, se é a pessoa, porque nós já enfrentamos muito isso aqui mesmo. Pregando aqui e tal, tinha uma moça que sentava sempre ali, ó, e ela quase todo culto, ela se manifestava ali, um demônio. Só que tinha uns meninão bonitos, saradão, Fernando na época, Samuel, e ela, aí eles corriam e ela agarrava ela, levava para a sala e ela gostava, ficava lá um tempão na sala, não saía, e aquilo foi todo culto, não é possível, né? Todo culto, a menina aqui ouvindo a palavra, tal, trabalhando com ela, tal. Aí um dia, as irmãs, né, daqui, irmã Geni, irmã Ruth, tal, vamos fazer o seguinte, hoje se ela manifestar, Fernando, você não vai não, Samuel, você também não, deixa as irmãs vão com ela lá. Aí não deu outra, na hora do culto, todo mundo, os homens não, as mulheres foi e tal, pegaram ela e levaram lá para a sala, rapidinho, ela ficou boa, rapidinho ficou boa. Por quê? Porque não era demônio, era ela, querendo ser pega, querendo ser apalpada pelos meninos, tal. Então, tem que ter o quê? Discernimento de espírito. Você precisa saber como fazer isso. Outra coisa que eles usam muito é o sangue de Jesus tem poder. Para expulsar o demônio é só o nome de Jesus. Não tem outra ferramenta para você usar a não ser o nome de Jesus. É o nome dado acima de todo o nome. E esse negócio aí que você está falando, até na oração eu tenho pedido para os irmãos, não coloquem a mão sobre a pessoa. Até coloca na cintura, no seio, abraça, não. De preferência, põe a mão na cabeça, senão não põe e use a autoridade que você tem em nome de Jesus. Pode arrumar uma encrenca muito grande com o marido dela. E Jesus não mandou ninguém colocar a mão sobre os demoniados, mandou? Na Bíblia não tem nenhum lugar. Ele fala nesse capítulo 16, olha o que ele diz, ele começa dizendo, expulsai os demônios. Depois ele fala novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E só no final ele diz, e porão as mãos sobre os enfermos. Não tem nada a ver com demônios. Enfermos sim, ele diz, olha, lá em Tiago, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, unge com óleo em nome do Senhor, impõe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, enfermos sim, você põe a mão, unge, põe a mão, mas demoniado não coloque as mãos, não ore de olho fechado, não olhe, porque eles chutam, eles gospem, eles fazem um monte de coisa. Eles fazem coisas horríveis, terríveis. Lembra no Presidente, estava pregando e de repente tinha uma moça lá fora, deu uma gargalhada e tal, os irmãos tem aqueles que ficam na porta, já correram e pegaram a moça, endemoniada. E aí tem um corredorzinho assim estreito, para ir lá para o fundo, lá onde tem hoje a igreja do pastor Djalma, e eles entraram com ela ali e o culto está indo, e eu sabia que ele reboliça ali. E naquele corredor estreito, um dos irmãos lá, que hoje nem vivo é mais, ele chegou para ela e disse, olha, sabe quem eu sou? Eu sou Jesus. Ela pegou na roupa dele e rasgou tudo, a camisa dele na hora, rasgou toda a camisa, ficou sem saber o que fazer. Levaram ela para o fundo e ficaram lá, e ela chutando todo mundo, e segura, passou todo o culto, ninguém conseguiu, está lá e ela chutando todo mundo. Terminou o culto, despedindo do pessoal, pensei que estava tudo certo já. Alguém chegou e disse, pastor, está lá, está te esperando. Meu Deus, até agora, está lá, está te esperando. Falei, vou lá, né?
Eu ia embora, deixar lá? Não pode. Aí fui lá, cheguei lá, a Terezinha já estava lá também com outras irmãs lá e os irmãos cuidando. Aí quando eu cheguei, a hora que eu cheguei, ela já, do jeito que ela veio com uma botina grande, ela veio chutar naquelas partes. Aí eu já saí fora, agarrei, e a Terezinha falou, cuidado, que ela está chutando todo mundo, está machucando todo mundo. E aí, não era, na hora o Senhor me deu o entendimento de que não era demônio. Ela estava chutando todo mundo, estava lá fazendo maior farra lá. Eu segurei no braço dela, torci o braço dela assim para trás, e ela disse, ai, está doendo, você vai machucar. Eu falei, então, demônio não machuca, demônio não sente dor, então você não está endemoniada, pode levantar daí. Você estava querendo fazer show e deu uma dura nela, ela levantou tal, demos uma exortação nela, uma dura, foi embora normal. Olha só, falta de discernimento de espírito, isso aí muita gente apanha, porque a pessoa está ali, aconteceu aqui mesmo, já aconteceu. Eu estava na minha casa, um dia o Samuel estava fazendo um culto aqui de jovens, parece, e ele me ligou lá em casa, no final do culto, pedindo, ó, vem aqui que tem uma pessoa aqui endemoniada, que a gente até agora não conseguiu, e ele falou que te conhece. Eu falei, demônio me conhece? Então, tem alguma coisa. Aí eu vim aqui, aí eu já sabendo mais ou menos, tem o Djalma, que é um policial que faz segurança aqui, muito amigo nosso, eu falei, Djalma, estamos tendo um problema ali na igreja, e eu estou indo lá, se for um problema espiritual, você não precisa, mas vamos lá comigo, fica só na porta ali, que se for alguma pessoa que não é demônio e queira estar lá bagunçando, você já está aqui. Opa, vamos lá. Aí ele veio e ficou na porta ali. Aí eu entrei, quando cheguei, era um conhecido meu, mora perto da minha casa, estava meio drogado, e aí ele estava aqui dando trabalho para todo mundo. E aí quando ele me viu, ele foi para lá em direção a mim, né? Aí eu chamei ele pelo nome e ele me avançou assim. Aí eu olhei no olho dele, agarrei na mão dele, falei o nome dele e disse, você não veio aqui para bagunçar não, rapaz. E ele quis lutar comigo. Aí o Djalma pegou e entrou ali. Aí ele conhecia o Djalma também. Quando ele viu o Djalma, ele... Aí eu falei, já sei, você veio aqui para fazer ruaça, fazer algazarra aqui. Ele ficou, na hora ficou bom. Ele estava aqui para fazer farra de drogado e me mandou chamar porque me conhecia, para me envergonhar também junto com os outros. Por quê? Se eu não tivesse discernimento de espírito, eu ia ficar lutando na carne com ele aqui, não era demônio. Então nós sabemos quando é demônio, quando não é. Você precisa ter discernimento de espírito. Então, dons de curar, nós estamos falando de dons de enfermidade que não é física, enfermidade espiritual. Como agir? Discernir os espíritos, ter uma voz de comando, não dizendo um amarra, o outro solta, um amarra, o outro solta, ordenar, repreender, não fazer com os olhos fechados, porque você vai receber pancada, evitar, se você tiver de gravata, tira a gravata, não custa nada você tirar a gravata, porque já aconteceu, a pessoa está ali, e ele pegar pela gravata, e é difícil, corre aquele nó, corre, e você vai ficar em apertos, porque eles estão ali para fazer o que eles puderem fazer, para destruir, o que eles puderem fazer para envergonhar, tal, eles vão fazer. Então se nós podemos evitar, vamos ficar atentos. O que Jesus falou? Como ovelhas no meio de lobos, fique atento. Então o que você puder fazer para evitar que eles sobressaia sobre você, faça a tua parte. Tira a tua gravata, olhos abertos, não coloque mão, não fique naquele, um amarra, o outro solta, enfim, tenha sabedoria para fazer. Voltando lá para Lucas 10, onde nós estamos baseados no nosso tema, já é 11h32, é mesmo? Meu Deus. Bom, então vamos pular um pouquinho. Cura física. Como fazer para a cura física? Marcos 16 fala, né, para a gente impor as mãos. Lucas 4:38. Lucas 4, vamos ver que essa parte não tem uma forma só, como a cura espiritual. Jesus fez isso de várias formas. Então, o que Deus dá a direção para você fazer, baseado na hora em que você está orando pela pessoa, então você faça. Ele, em Lucas 4:38 a 40,
ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Como que ele fez isso? A Bíblia declara aqui que inclinando, Lucas 4:38, diz assim, 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e ela, levantando-se logo, serviu-os. Ele inclinando para ela, ele ordenou, e a febre a deixou. Mas Lucas 5:12, está logo na sequência, Lucas capítulo 5, versículo 12, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então, o leproso, ele tocou nele, e disse, eu quero. Por quê? O leproso disse para ele, se o Senhor quiser me limpar, ele disse, eu quero. Então, tocou nele e disse, ser limpo. Mas também aconteceu, nessa área da cura, que Jesus fez de uma forma diferente. João capítulo 9, vamos lá comigo, João capítulo 9, versículos 6 e 7. João 9, versículo 6 e 7 diz assim, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Olha que coisa, na hora, ele fez lodo, passou no olho da pessoa, vai lá no tanque de Siloé, lava, e você vai ficar limpo. Então, não tem uma forma exata, só desse jeito. Outra vez ele pegou e orou, cuspiu no dedo e passou no olho da pessoa, e a pessoa dizia, agora, como é que está vendo? E a pessoa diz assim, eu vejo os homens como árvores que passam. É uma cura gradativa, né? Jesus cuspiu, passou no olho dele, você está vendo o quê? Eu estou vendo, mas eu estou vendo assim, como umas árvores passando assim, os homens estão como árvores. Aí Jesus de novo ordenou para que ele visse, e agora? Não, agora eu estou vendo nitidamente. Então, às vezes você precisa de orar para a pessoa, não é que você não crê, você pode orar e a pessoa começar a ter fé e começar a ver, não nitidamente, mas de repente você continua orando por essa pessoa, e ela vai depois receber a cura completa para o seu corpo. Então nós vemos aqui esses dois tipos de cura, tem muitos outros textos aqui. Como agir com as mãos? Ungindo com óleo, como eu já disse, impondo as mãos. Se é na igreja, se é aqui, como está aqui, a Bíblia diz em Tiago, chame os presbíteros, os irmãos, os pastores, presbíteros, chame ele e unge com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Enfim, tem uma regra para quando for na igreja, mas nós estamos falando de evangelismo. Então você está lá na casa da pessoa, a pessoa está doente, está lá deitada, então você busca a direção de Deus, impõe as mãos sobre ela, ou fale sobre ela. Uma vez, um rapaz muito tempo sem andar, e a Neclides está aqui? Não está hoje de manhã? A Neclides me convidou para ir lá na casa dele, aqui no Parque São Paulo. Foi eu, a Neclides, a Sueli, a Terezinha. E aí chegamos lá, ele estava deitado 1 mês sem mexer, ele não mexia as juntas, os médicos queriam abrir a junta para ver o que era, porque não dava nada nos exames. E aí, essa não pode ser uma cura física. E aí, conversando com a mãe dele e tal, a mãe dele falou, olha, depois que ele foi de férias para a Bahia, ele tinha uma namorada aqui, terminou o namoro, a moça foi embora, e lá para os parentes, onde a gente tem parentes, e chegou lá, ela arrumou outro namorado. E aí quando ele foi passear de férias, chegou lá, ela viu ele, e quiseram reatar o namoro, só que ela tinha um namorado.
Mas ela terminou com o namorado lá e começou a namorar com ele, de novo. Aí o namorado lá mandou fazer um despacho na porta da casa da tia dele. E quando ele saiu de manhã, disse que deu um redemoinho naquele despacho, sem a mãe dele contando, que ele contou. Deu um redemoinho e farofa para todo lado, e ele sentiu um amortizar, assim, um formigamento nas pernas, no corpo todo. No outro dia, era dia de vir embora, ele veio embora. Quando ele chegou, pisou na casa dele, deitou e não levantou mais. 1 mês, estava perdendo emprego. Aí quando a mãe dele me falou isso, eu disse, então agora está tudo certo. Eu sei que não é uma doença física, essa doença é espiritual, então eu vou usar as ferramentas espirituais. Não vou levar ele para o médico, e nem orar, ungindo com óleo, nada disso. E aí ele estava deitado no sofá, nós depois de cantar, ministrei a palavra, aí eu orei com ele, e determinei, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, feito lá na porta da casa da tia dele, está desfeito, está quebrado, está anulado e tal, e agimos com essa ferramenta. E depois de orar, repreender tudo, desfazer aquele trabalho, eu falei para ele, Adilson, o que você sentiu? Aí ele disse assim, eu senti um calor no corpo inteiro. Eu falei, então esse calor é aquilo que você sentiu, está desfeito. Pode levantar. Dei a mão para ele, ele levantou, andou, foi no fogão, fez as coisas tudo. No outro dia, era um sábado, no domingo ele estava aqui na igreja. Foi instantâneo, foi uma bênção. Mas aí, ele nem chegou a ser batizado. 2 meses, 3 meses, a gente deu assistência, voltamos lá, ele não quis. Recebeu a cura, não quis Jesus. Problema dele, não sei o que aconteceu, nunca mais vi, mas ele foi curado. Então, nosso papel é esse. Eu não vou prosseguir mais hoje, porque tem bastante coisa. Eu vou viajar, quando eu voltar, a gente pode prosseguir, né, pastor? Mais uma escola. Tem muita coisa, que agora que vai entrar aquilo muito interessante também, quando a gente fizer alguma coisa, fazer como eu dei testemunho para você, há uma tendência muito grande da vanglória. E Jesus fala sobre isso aqui. Porque eles voltaram todo feliz, todo feliz. Jesus disse, calma aí gente, calma aí. Vocês não devem ficar tão empolgados assim, porque os demônios se vos sujeitam. Vocês devem se empolgar, porque o nome de vocês está no livro da vida. Essas coisas é natural, vocês têm que fazer naturalmente fazendo. Curando enfermos, expulsando demônios, isso é coisa natural, não pode ficar empolgado com isso. Então isso também é uma lição para nós, porque a gente fica muito empolgado, e quando não acontece, se frustra. Então essas coisas não podem. Eu vou parar por aqui, depois a gente dá uma sequência, que é bastante coisa.